O vestido branco ainda estava sobre a cama, quando ela perguntou com a voz embargada: vai doer? Vai ser devagar? Ele, homem maduro e experiente, sentiu o coração tremer como nunca antes. O que começou com medo e incerteza se transformaria em um amor inexplicável, capaz de desafiar tudo e todos. Comente. Você acredita que até a primeira vez pode mudar destinos para sempre? Curta se acha que o amor verdadeiro nasce nos momentos mais frágeis. Inscreva-se para mais histórias que arrepiam e emocionam. O altar estava decorado com flores brancas quando Marina desceu os degraus da igreja, cada passo ecoando como um martelo no peito. O vestido de noiva, emprestado da vizinha, roçava no chão frio de mármore enquanto ela caminhava em direção ao homem que mudaria sua vida para sempre. Aos 22 anos, nunca imaginou que se casaria assim, não por amor, mas por necessidade desesperadora. Do outro lado do altar, Eduardo Mendes a esperava. 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cor de âmbar que carregavam histórias que ela ainda não conhecia. Usava um terno azul marinho impecável, as mãos grandes e calejadas cruzadas às costas. Quando seus olhares se encontraram, Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de algo indefinível que a fez engolir em seco. 3 semanas antes, sua mãe havia chorado no colo dela. Marina, não temos mais opções. Os agiotas vão tomar a casa. Seu pai, ele perdeu tudo no jogo. A voz quebrada da mulher que sempre foi sua fortaleza ainda ecoava em seus ouvidos. Foi quando Eduardo apareceu em suas vidas como um anjo improvável. Não precisa ser um casamento verdadeiro, havia dito ele, sentado na sala humilde da família. É apenas para protegê-la. Pagarei todas as dívidas, cuidarei de vocês. Ela terá sua própria ala na mansão, total privacidade. Só preciso de uma esposa no papel. Marina havia perguntado por que ele faria aquilo por desconhecidos. Eduardo desviou o olhar para a janela, onde a chuva começava a bater contra o vidro. Todos merecem uma segunda chance, murmurou. Mas ela percebeu que havia algo mais profundo naquelas palavras. Agora, diante do padre que os uniria, Marina sentia o perfume amadeirado de Eduardo, sândalo misturado com algo que lembrava couro e chuva. O cheiro a tranquilizava de forma estranha, como se seu corpo reconhecesse uma segurança que sua mente ainda processava. Eduardo Mendes aceita Marina Silva como esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. A voz grave dele cortou o silêncio da igreja quase vazia. Aceito. 2 palavras simples que fizeram o coração de Marina acelerar. Havia uma certeza naquela resposta que a pegou desprevenida. Quando foi sua vez, a garganta estava seca como lixa. Aceito, sussurrou, mas Eduardo ouviu. Ele sempre ouvia. O beijo no altar foi casto, apenas um roçar de lábios que durou segundos, mas Marina sentiu o gosto suave de menta na boca dele e a textura quente de sua pele quando ele tocou gentilmente seu rosto. As mãos dele eram firmes, mas o toque era delicado como quem segura cristal. Depois da cerimônia na porta da igreja, Eduardo se aproximou dela enquanto os poucos convidados, apenas a família de Marina, conversavam entre si. "Está arrependida?" perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Marina olhou nos olhos âmbar dele, procurando qualquer sinal de frieza ou calculismo. Em vez disso, encontrou uma vulnerabilidade escondida que a surpreendeu. "Não", respondeu com sinceridade. "E você?" Eduardo sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. "Jamais." Na saída da igreja, Marinas mãe a abraçou com força, sussurrando em seu ouvido: "Obrigada por nos salvar, minha filha.
O cheiro do perfume barato que a mãe usava desde sempre, rosas artificiais, se misturou com as lágrimas que ela tentava conter. Não me agradeça, mãe. Casei não por mim, mas para salvar quem amo. Eduardo, que havia parado a poucos metros de distância para dar privacidade ao momento, ouviu as palavras. Algo se moveu em seu peito. Uma sensação que há muito tempo havia enterrado tão fundo que pensava ter morrido junto com... Sacudiu a cabeça, afastando memórias que ainda ardiam como feridas abertas. O carro que os levaria para a mansão era um sedã preto luxuoso, com bancos de couro que cheiravam a novo. Marina nunca havia estado em um carro tão caro. Deslizou os dedos pelo banco, sentindo a textura macia, enquanto Eduardo falava baixo com o motorista. Durante o trajeto silencioso, ela observou as ruas da cidade mudarem gradualmente. Das casas simples de seu bairro para as avenidas arborizadas, até chegarem ao portão imponente da propriedade de Eduardo. A mansão era ainda mais impressionante do que havia imaginado. 3 andares de pedra clara, jardins perfeitamente cuidados e uma fonte de mármore no centro do pátio circular. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Eduardo, oferecendo o braço para ajudá-la a sair do carro. O toque dele era firme e seguro. Marina sentiu a força contida naqueles músculos quando ele a apoiou, e por um instante se perguntou como seria ser abraçada por aqueles braços. O pensamento a pegou desprevenida, fazendo suas bochechas queimarem. Dentro da mansão, tudo era elegante sem ser ostensivo. Madeiras escuras, tapetes persas, obras de arte que pareciam originais, decoravam os cômodos por onde Eduardo a guiava. O ar tinha um aroma de lavanda e cera de abelha, o cheiro de uma casa bem cuidada. Seus aposentos ficam no 2º andar, explicou ele, subindo a escadaria de mármore. Os passos deles ecoavam suavemente no ambiente. Há uma biblioteca conectada, se gostar de ler, e um terraço com vista para o Jardim das Rosas. Marina parou diante da porta do que seria seu quarto. A maçaneta de bronze estava fria sob sua palma. Eduardo chamou baixinho. Ele se virou e ela viu que havia uma distância cuidadosa entre eles. Não física, mas emocional. Como se ele tivesse construído muros invisíveis. Por que fez isso? A verdade. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em algum ponto além dela. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava um peso que ela não compreendia completamente. Porque todos merecem ser protegidos. E porque há muito tempo ninguém precisava de mim de verdade. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se afastou. Descanse. Amanhã conversaremos sobre os detalhes práticos do nosso arranjo. Marina entrou no quarto, maior que toda a casa onde crescera, e se deixou cair na cama king size. O colchão era tão macio que parecia estar flutuando. Pela janela, via o Jardim das Rosas que Eduardo havia mencionado, e além dele, as montanhas ao longe pintadas de dourado pelo pôr do sol. Tocou os lábios, onde ainda sentia o fantasma do beijo casto na igreja. Algo havia começado naquele altar, algo que ia além de um simples acordo de proteção. Ela podia sentir nas entrelinhas das palavras dele, na forma como a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Mas uma pergunta martelava em sua mente enquanto a noite caía. Que feridas profundas Eduardo carregava, que o faziam construir muros tão altos? E seria ela capaz de derrubá-los? A lua de mel seria em uma cabana nas montanhas, longe de tudo e de todos. Eduardo havia insistido na viagem, alegando que precisavam manter as aparências, mas Marina percebia que havia algo mais, uma tensão crescente entre eles que nenhum dos dois se atrevia a nomear. A cabana era aconchegante, construída em madeira de carvalho que exalava um aroma doce e terroso. Lareira de pedra dominava a sala principal, enquanto grandes janelas ofereciam vista para o vale coberto de névoa.
O silêncio da montanha era quebrado apenas pelo crepitar da lenha queimando e pelo vento sussurrando entre os pinheiros. Marina caminhou até a janela, observando as estrelas que brilhavam com intensidade impossível no céu limpo da montanha. Usava um roupão de seda branca que Eduardo havia comprado para ela. O tecido deslizava sobre sua pele como água morna, uma sensação nova e estranha de luxo. "Está com frio?" A voz de Eduardo a pegou desprevenida. Ela se virou e o encontrou parado na entrada do quarto, ainda vestindo a camisa social que usara durante a viagem, mas com os primeiros botões abertos, revelando um pedaço do peito coberto por pelos grisalhos. Segurava 2 taças de vinho tinto, o líquido cor de rubi, refletindo a luz do fogo. "Um pouco", admitiu, embora o calor que sentia não viesse do frio da montanha, mas da forma como ele a olhava, com uma intensidade que fazia seu estômago se contrair. Eduardo se aproximou, oferecendo uma das taças. Quando seus dedos se tocaram durante a troca, uma faísca elétrica percorreu o braço de Marina. O vinho era encorpado, com notas de cereja e especiarias que aqueceram sua garganta. "Marina", ele começou, mas parou, passando a mão pelos cabelos. Era a primeira vez que ela o via hesitante. "Precisamos conversar sobre expectativas." Ela se sentou na beirada da cama, as pernas cruzadas sob o roupão. A tensão no ar era quase palpável, como o momento antes de uma tempestade. Que tipo de expectativas? Eduardo caminhou até a lareira, apoiando uma das mãos no manto de pedra. O fogo desenhava sombras dançantes em seu perfil marcado. "Você é muito jovem, inexperiente. Não quero que se sinta pressionada a nada além do que combinamos." "E o que exatamente combinamos?" A pergunta saiu mais provocativa do que Marina pretendia. Ele se virou e ela viu algo selvagem lampejando em seus olhos âmbar antes de ele recuperar o controle. "Proteção, segurança para você e sua família, nada mais." "Nada mais", ela repetiu, testando as palavras na língua como se fossem amargas. "Então por que me trouxe aqui? Por que não ficamos em quartos separados na mansão?" Eduardo bebeu um gole grande do vinho, como se precisasse de coragem. "Porque as pessoas esperam certas coisas de um casal recém-casado." Marina se levantou, caminhando até ele com passos deliberados. Podia sentir o cheiro da colônia dele, mais intensa agora, misturada com algo masculino e quente que era puramente Eduardo. "E você? O que espera?" Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. O fogo estalou, mandando faíscas douradas pela chaminé. Eduardo olhava para ela como um homem perdido no deserto que acabara de encontrar uma fonte de água. "Eu espero", disse lentamente, "não magoá-la." As palavras carregavam tanto peso que Marina sentiu o peito apertar. Havia dor ali, antiga e profunda. "Por que magoaria?" Eduardo riu sem humor, um som áspero que arranhava. "Porque é isso que eu faço, Marina. Destruo tudo que toco. Nunca quis me casar porque..." Parou abruptamente, como se tivesse dito demais. "Por que o quê?" Ela insistiu, dando mais um passo em direção a ele. "Porque já perdi alguém antes e não suportaria perder de novo." A confissão saiu como um sussurro, mas ecoou no quarto como um grito. Marina sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Havia uma mulher antes dela. Uma mulher que Eduardo amara o suficiente para que a perda ainda o assombrasse anos depois. "Como ela morreu?" perguntou suavemente. Eduardo fechou os olhos, o rosto contraído de dor. "Acidente de carro. Voltando de uma discussão idiota que tivemos. Se eu não tivesse sido tão teimoso, tão orgulhoso, ela ainda estaria viva." Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, não pela mulher desconhecida, mas pela forma como Eduardo carregava aquela culpa como uma pedra amarrada ao peito. Não foi sua culpa. "Não!" Ele abriu os olhos e ela viu que estavam vidrados.
Eu a mandei embora, Marina. No meio de uma tempestade, eu a mandei embora. As últimas palavras que disse para ela foram em raiva. Sem pensar, Marina estendeu a mão e tocou o rosto dele. A barba por fazer era áspera contra sua palma, mas a pele por baixo era quente e suave. Isso não define quem você é. Eduardo se inclinou contra o toque, fechando os olhos como se aquele contato fosse tanto alívio quanto tortura. Define sim. É por isso que quando vi você, tão jovem, tão pura, pensei que poderia pelo menos proteger alguém. Fazer algo certo, mesmo que não por amor. E se eu quisesse mais do que proteção? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se conter. Os olhos de Eduardo se abriram, fixos nos dela. A intensidade do olhar fez com que ela se sentisse nua, mesmo vestindo o roupão. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Marina deu mais um passo, até ficar tão perto que podia sentir o calor radiando do corpo dele. Sei que quando você me toca, mesmo que seja apenas para me ajudar a sair do carro, eu sinto algo que nunca senti antes. Sei que quando você sorri, realmente sorri, meu coração acelera. E sei que essa tensão entre nós não é só da minha cabeça. Eduardo engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. Marina, vai doer? Ela perguntou subitamente, a voz embargada, mas determinada. Ele piscou, confuso. O quê? Minha primeira vez. Vai doer? Vai ser devagar? O copo de vinho escorregou da mão de Eduardo, estilhaçando no chão de madeira. O líquido vermelho se espalhou como sangue entre os cacos, mas ele não parecia notar. Estava olhando para ela como se ela tivesse acabado de mudar o eixo do mundo. Por que está perguntando isso? A voz dele saiu rouca. Marina sentiu as bochechas queimarem, mas não desviou o olhar. Porque sei que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E eu confio em você. Confio que você seria gentil. Eduardo passou as mãos pelo rosto e ela ouviu o som áspero da barba contra as palmas. Você não entende. Não sou um homem gentil, Marina. Sou egoísta, possessivo. Quando eu quero algo, eu tomo. E eu quero você de uma forma que me assusta. O coração de Marina disparou. Então me tenha. Não. A palavra saiu como um tapa. Eduardo se afastou, caminhando até a janela. Você é muito jovem para entender o que está oferecendo, muito inocente. Pare de falar da minha idade como se fosse uma doença. Marina explodiu, surpreendendo a ambos com a intensidade da raiva. Tenho 22 anos, não sou uma criança. E quanto à inocência, talvez seja a hora de perdê-la com alguém que se importa comigo. Eduardo se virou lentamente. Você acha que eu não me importo? Não sei o que pensar. Ela gesticulou frustrada. Você me casa para me proteger, me traz para uma lua de mel. Fica me olhando como se quisesse me devorar, mas depois age como se eu fosse feita de porcelana. Porque você é. Eduardo cruzou o quarto em 2 passadas longas, parando tão perto que Marina teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo. Você é preciosa e frágil, e eu sou um homem com muito mais experiência do que deveria. Se eu a tocar da forma que quero, o que aconteceria? Eu nunca mais conseguiria parar. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de promessa e perigo. Marina podia ouvir a própria respiração, acelerada e superficial. Podia sentir o coração de Eduardo batendo no peito dele, tão rápido quanto o seu. Na fragilidade dela, encontrei a minha própria vulnerabilidade, murmurou Eduardo, como se estivesse falando consigo mesmo. O que disse? Ele balançou a cabeça, recuando um passo. Nada. É tarde. Deveria descansar. Mas Marina não estava disposta a deixá-lo escapar tão facilmente. Eduardo, o que você está escondendo de mim? Além da mulher que perdeu, o que mais há no seu passado? A pergunta a atingiu em cheio. Ela viu pelos olhos dele, pela forma como todo o corpo se enrijeceu. Havia segredos ali, camadas de dor que ela ainda não havia descoberto. Algumas coisas,
disse ele calmamente. São melhor deixadas no passado. Marina observou enquanto ele recolhia os cacos de vidro do chão, os movimentos precisos e controlados. Mesmo fazendo algo tão simples, havia uma elegância felina em cada gesto. Quando ele se levantou, tinha um corte pequeno no dedo. Você se machucou, ela disse, aproximando-se. Não é nada. Mas Marina já havia pego a mão dele, examinando o ferimento. Uma gota de sangue brilhava na ponta do dedo indicador. Sem pensar, ela levou o dedo à boca, limpando o sangue com a língua. Eduardo ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. O gosto metálico do sangue dele na boca de Marina era íntimo de uma forma que ela não esperava. Quando levantou os olhos, encontrou Eduardo olhando para ela com uma expressão que misturava desejo e algo próximo ao desespero. Você não deveria ter feito isso, disse com a voz estrangulada. Por quê? Em vez de responder, Eduardo se afastou novamente, mas desta vez Marina viu a resistência se esfarelando. Via na linha tensa dos ombros, na forma como ele fechava os punhos, na respiração irregular. Boa noite, Marina, disse sem olhar para ela. Mas enquanto ele caminhava em direção à porta, ela ouviu o que ele murmurou baixinho. Que Deus me perdoe pelo que estou pensando. Marina ficou sozinha no quarto, o gosto do sangue dele ainda na boca, o corpo vibrando com uma tensão que não sabia como nomear. Lá fora, o vento continuava sussurrando entre os pinheiros, como se guardasse segredos que só a noite conhecia. A madrugada trouxe consigo um frio cortante que se infiltrava pelas frestas da cabana. Marina despertou com a sensação de que algo havia mudado durante a noite. Uma energia diferente pairava no ar, densa e carregada de possibilidades não exploradas. O perfume de Eduardo ainda permanecia no quarto, aquela mistura de sândalo e algo indefinivelmente masculino que a fazia sentir borboletas no estômago. Descalça, caminhou até a janela. O vale estava coberto por uma névoa espessa que transformava as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Não havia sinal de Eduardo na sala principal, mas a lareira ainda crepitava baixinho, indicando que ele havia acordado cedo para alimentar o fogo. Foi então que ouviu um som abafado vindo do andar de baixo. Parecia alguém falando ao telefone, a voz grave e tensa. Curiosa, Marina desceu as escadas de madeira, cada degrau rangendo suavemente sob seus pés nus. O chão frio da sala fez com que ela se arrepiasse, mas continuou se aproximando da voz. Eduardo estava na varanda, de costas para ela, o telefone colado ao ouvido. Usava apenas uma camiseta cinza que moldava perfeitamente os músculos de suas costas e calças escuras. Mesmo através do vidro da janela, ela podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Não mudei de ideia, dizia ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. O acordo continua o mesmo. Ela não pode saber de nada, entendeu? Nada sobre o que realmente aconteceu com Helena. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Helena. Esse era o nome da mulher que ele havia perdido. Mas por que estava falando sobre ela com tanto sigilo? E que acordo era esse? Porque se ela descobrir a verdade, Eduardo continuou, vai embora. E eu não posso deixar isso acontecer de novo. A voz dele quebrou ligeiramente na última frase, e Marina teve que se segurar no batente da porta. Havia dor ali, sim, mas também algo que soava perigosamente próximo ao desespero. Mantenha os documentos guardados. Se alguém vier fazer perguntas, você não sabe de nada. Marina é apenas minha esposa, uma garota que se casou comigo por conveniência. Nada mais. Apenas por conveniência. As palavras atingiram Marina como uma bofetada. Depois de tudo que haviam compartilhado na noite anterior, depois da vulnerabilidade que ele havia demonstrado, era assim que ele a via? Eduardo desligou o telefone e ficou parado por um momento, as mãos apoiadas no corrimão da varanda. Marina podia ver os nós dos dedos esbranquiçados pela força do aperto.
Quando ele suspirou profundamente, o som carregava tanto peso que ela sentiu vontade de correr até ele e abraçá-lo. Mas não podia. Não quando havia tantos segredos entre eles. Silenciosamente subiu as escadas de volta para o quarto, mas em vez de se deitar, começou a explorar. Se Eduardo tinha segredos, talvez a cabana também tivesse. Abriu gavetas, examinou prateleiras, procurou qualquer coisa que pudesse explicar o que havia ouvido. Foi na terceira gaveta da cômoda antiga que encontrou uma fotografia amarelada pelo tempo, escondida entre lençóis que cheiravam a lavanda. A imagem mostrava Eduardo, mais jovem, talvez 10 anos atrás, abraçado a uma mulher deslumbrante. Ela tinha cabelos escuros como os de Marina, mas olhos claros e um sorriso radiante que iluminava toda a foto. No verso, uma dedicatória em letra feminina delicada: "Para meu amor eterno, Eduardo, Helena." Marina virou a foto estudando o rosto da mulher. Era bonita, elegante, com uma confiança que Marina invejava. Mas havia algo mais na imagem que a incomodava. Algo na forma como Eduardo olhava para Helena. Uma intensidade que ela reconhecia, porque ele às vezes olhava para ela da mesma forma. Continuou procurando e encontrou mais coisas. Cartas amarradas com uma fita vermelha, todas assinadas por Helena. Uma pequena caixa de veludo que continha um anel, não uma aliança, mas um solitário de diamante que brilhava mesmo na luz fraca do quarto. E no fundo da gaveta, uma certidão de óbito. Com as mãos tremendo, Marina leu o documento. Helena Carvalho Mendes, esposa de Eduardo Mendes, causa da morte: traumatismo craniano decorrente de acidente automobilístico. Mas o que a fez cambalear foram as datas. Helena havia morrido há apenas 2 anos, e eles haviam sido casados por 5 anos antes disso. Eduardo havia sido casado de verdade. Helena não era apenas uma namorada ou ficante, era sua esposa. E pela forma como ele falara sobre ela na noite anterior, como se a culpa ainda o consumisse, era óbvio que ele a havia amado profundamente. Encontrou o que procurava? Marina se virou rapidamente, a certidão ainda na mão. Eduardo estava parado na porta do quarto, o rosto uma máscara de controle frio, mas ela podia ver a tempestade em seus olhos âmbar. Eu não estava procurando nada específico, gaguejou, se sentindo como uma criança pega fazendo algo errado. Claro que não. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. O som do trinco sendo girado pareceu ecoar como um tiro, apenas bisbilhotando as coisas do seu marido temporário. A frieza na voz dele cortou mais fundo do que qualquer grito. Marina colocou a certidão de volta na gaveta, mas manteve a fotografia na mão. Ela era linda, disse suavemente. Eduardo não respondeu, mas ela viu um músculo se contrair em sua mandíbula. Vocês foram casados por 5 anos. Sim. E você a amava. Desta vez, o silêncio se estendeu por tanto tempo que Marina pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, a voz saiu como um sussurro áspero. Mais do que a minha própria vida. As palavras atingiram Marina como uma punhalada. Ela havia se enganado, pensando que poderia significar algo para ele. Como poderia competir com uma memória, com um amor que havia sido interrompido de forma trágica? É por isso que me casou, disse, não como pergunta, mas como constatação. Porque eu lembro ela. Eduardo riu, sem humor. Não, você não lembra Helena em nada. Marina franziu as sobrancelhas, confusa. Mas nós duas temos... Helena era confiante, determinada, sabia exatamente o que queria da vida. Eduardo interrompeu, caminhando até a janela. Ela me desafiava constantemente, nunca aceitava um não como resposta. Era ardente, apaixonada por tudo que fazia. Cada palavra era como um lembrete de tudo que Marina não era. Jovem, inexperiente, tímida. O oposto completo da mulher que Eduardo havia amado verdadeiramente.
Então por quê? Perguntou, a voz embargada. Eduardo finalmente se virou para olhá-la. Porque quando vi você chorando na porta da sua casa, implorando para que alguém salvasse sua família, vi algo que Helena nunca teve. O quê? Vulnerabilidade, fragilidade, a capacidade de precisar ser protegida. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Helena nunca precisou de mim, Marina. Ela me queria, mas não precisava. E quando ela morreu, percebi que eu falhei na única coisa que um homem deveria fazer pela mulher que ama: protegê-la. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então eu sou apenas uma forma de você se redimir? Era. A resposta foi direta, sem rodeios. No começo era exatamente isso. E agora? Eduardo a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Agora eu não tenho certeza de mais nada. Ele se aproximou, parando apenas quando estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor radiando de seu corpo. Posso? Marina não entendeu o que ele estava perguntando, até que ele estendeu a mão em direção à fotografia. Com reluctância, ela a entregou. Eduardo olhou para a imagem por um momento, os dedos traçando delicadamente o rosto de Helena. Ela odiaria saber que ainda guardo essas coisas, murmurou. Helena sempre disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria seguir em frente, encontrar alguém que me fizesse feliz. Mas você não conseguiu. Não consegui. Ele levantou os olhos para Marina. Até que o quê? Em vez de responder, Eduardo caminhou até a lareira e, sem hesitação, jogou a fotografia no fogo. As chamas lambiram a imagem, transformando Helena em cinzas em questão de segundos. Marina ofegou. Por que fez isso? Porque ontem à noite, quando você tocou meu rosto, quando perguntou se iria doer, sua voz ficou mais baixa, mais intensa. Pela primeira vez em 2 anos, não pensei em Helena. Pensei apenas em você. O coração de Marina disparou. Havia algo na forma como ele estava olhando para ela agora, não como para uma substituta, mas como para ela mesma. Eduardo. Eu não era só meu passado que me assombrava. Ele continuou se aproximando mais. Era o medo de me apaixonar de novo, porque se eu me permitir sentir por você o que senti por Helena, e se eu te perder também... Marina estendeu a mão, tocando o peito dele sobre o coração. Podia sentir os batimentos acelerados sob sua palma. Você não vai me perder. Como pode ter tanta certeza? Porque eu escolhi estar aqui. Helena. Ela engoliu em seco, escolhendo as palavras cuidadosamente. Helena pode ter saído no meio de uma briga, mas eu estou ficando. Mesmo sabendo que você tem segredos, mesmo sabendo que talvez nunca me ame como amou ela. Eduardo cobriu a mão dela com a sua. Marina. Eu não era a primeira mulher em sua vida, ela disse, ecoando as palavras que havia pensado na noite anterior. Mas talvez eu possa ser a última. Por um momento, Eduardo pareceu estar lutando uma batalha interna. Então, lentamente, inclinou a cabeça e encostou a testa na dela. A proximidade era íntima de uma forma que fez Marina tremer. Você não sabe no que está se metendo, sussurrou ele. Então me mostre. Eduardo recuou ligeiramente, estudando o rosto dela. Tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta, Marina completou. Eu sei. Ele assentiu lentamente. Então, precisa saber de tudo. Sobre Helena, sobre por que realmente me casei com você, sobre os negócios que faço. Pausou. Algumas verdades vão machucar. Marina pensou no telefonema que havia escutado, nos documentos que ele queria manter escondidos. Parte dela queria recuar, manter a ilusão romântica que haviam construído. Mas uma parte maior, a parte que havia crescido na noite anterior quando ela perguntou se iria doer, queria a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Estou pronta, disse.
Eduardo sorriu. Não o sorriso controlado que ela já havia visto antes, mas algo real e um pouco selvagem. Não, minha pequena esposa. Você não está, mas vou contar mesmo assim. Ele a guiou até a cama, onde se sentaram lado a lado. A proximidade fazia com que Marina ficasse hiperconsciente de cada movimento dele. A forma como os músculos de sua coxa se flexionavam quando se acomodava, o cheiro de sua pele matinal, ligeiramente adocicado pelo suor. Helena não morreu apenas em um acidente, Eduardo começou, a voz baixa e controlada. Ela estava sendo perseguida por causa dos meus negócios. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Que tipo de negócios? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. O tipo que às vezes exige que eu faça escolhas que outros homens considerariam questionáveis. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com implicações. Marina sabia que estava no precipício de descobrir algo que mudaria tudo. Mas em vez de medo, sentia uma estranha excitação. Finalmente, Eduardo estava se abrindo de verdade. Continue, disse suavemente. E enquanto a manhã avançava e os segredos começavam a se desvelar, Marina percebeu que sua pergunta da noite anterior havia sido profética. Seria ela capaz de curar as feridas dele? Ou descobriria que algumas feridas eram profundas demais, alguns segredos escuros demais para serem perdoados? Apenas o tempo diria. A verdade veio aos poucos, como uma ferida sendo aberta lentamente. Eduardo falou sobre negócios nas sombras, sobre escolhas que custaram vidas, sobre inimigos que viam Helena como seu ponto fraco. Cada palavra era como um corte, mas Marina permaneceu ao seu lado, os dedos entrelaçados com os dele, enquanto ele revelava as camadas mais sombrias de sua existência. Por isso me casei com você, concluiu, a voz rouca de tanto falar. Não apenas por redenção, por proteção. Se eles pensassem que você era apenas um arranjo conveniente, não se importariam com você. Mas agora, Marina perguntou, embora já soubesse a resposta pelo jeito como ele a olhava. Agora, eles saberão que você significa algo para mim, e isso a coloca em perigo. O sol estava se pondo quando Eduardo terminou de contar tudo. As sombras dançavam na parede, criando formas que pareciam sussurrar segredos próprios. Marina sentia como se tivesse envelhecido anos em apenas algumas horas, mas estranhamente não se arrependia de saber a verdade. Tem medo de mim agora? Eduardo perguntou, soltando a mão dela. Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Deveria ter medo. Qualquer pessoa sensata teria. Mas quando olhava para Eduardo, via não apenas o homem perigoso que ele descrevera, mas também a vulnerabilidade que ele havia mostrado, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente quando falava sobre Helena. Não, disse finalmente. Não de você. Eduardo sorriu, um sorriso triste que quebrou o coração de Marina. Deveria ter. Mas não tenho. Ela se virou no sofá, ficando de frente para ele. Sabe o que eu sinto quando você conta essas coisas? Horror, nojo, gratidão. Eduardo piscou, claramente não esperando essa resposta. Gratidão, porque finalmente você está sendo honesto comigo. Porque está me tratando como uma igual, não como uma boneca de porcelana que precisa ser protegida de tudo. Marina se aproximou mais, até que seus joelhos tocaram os dele. Pode ter feito coisas terríveis, Eduardo, mas você as fez para sobreviver, para proteger quem amava. Isso não faz de você um monstro. Helena pensava diferente no final, ele murmurou. Na última discussão que tivemos, ela disse que eu havia me tornado algo que ela não conseguia mais reconhecer. Helena estava assustada. Qualquer pessoa ficaria. Marina tocou o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer. Mas eu escolho ficar. Os olhos de Eduardo se fecharam e ele se inclinou contra o toque dela. Por quê? Por quê? Marina hesitou,
sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. Porque eu me apaixonei por você, pelo homem que paga dívidas de estranhos, pelo homem que alimenta o fogo durante toda a noite para que eu não sinta frio, pelo homem que treme quando falo em me entregar a ele. Eduardo abriu os olhos e Marina viu neles uma intensidade que fez seu estômago se contrair. Marina, mostre-me, ela sussurrou. O quê? Como seria? Se você parasse de se conter, se deixasse de me ver como alguém que pode quebrar. Eduardo ficou muito quieto, como um predador decidindo se deve ou não atacar. Você não sabe o que está pedindo. Então me ensine. Por um longo momento, eles se olharam. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o pulso acelerado no pescoço. O ar entre eles estava carregado de expectativa, como os segundos antes de um raio atingir o solo. Então Eduardo se moveu. Suas mãos encontraram o rosto de Marina, os polegares traçando suas bochechas com uma delicadeza que contrastava com a fome em seus olhos. Tem certeza absoluta? Perguntou, a voz pouco mais que um rosnado baixo. Em resposta, Marina se inclinou para a frente e pressionou os lábios contra os dele. O beijo foi diferente do casto encontro na igreja. Este era fogo puro, desesperado, faminto, anos de contenção sendo liberados de uma só vez. Eduardo gemeu contra a boca dela e o som reverberou através do corpo de Marina como uma vibração elétrica. Ele a puxou para mais perto até que ela estivesse praticamente em seu colo, suas mãos se perdendo nos cabelos escuros dela. Marina podia sentir a força contida em cada músculo de seu corpo, a forma como ele se segurava para não ser muito bruto. Eduardo! Ela ofegou contra os lábios dele. Não precisa ter tanto cuidado. Ele se afastou ligeiramente, estudando o rosto dela. Preciso sim. Você é Deus, Marina, você é preciosa. Sou sua, ela corrigiu, e viu os olhos dele escurecerem ainda mais. Minha, ele repetiu, como se estivesse testando a palavra. Minha esposa, minha responsabilidade, minha... Sua o quê? Minha perdição. Desta vez foi Marina quem iniciou o beijo. Ela podia sentir Eduardo lutando contra si mesmo, tentando manter o controle que havia exercido por tanto tempo. Mas ela não queria seu controle, queria sua paixão, sua fome, tudo que ele havia guardado por tanto tempo. As mãos dele encontraram a barra de sua camiseta hesitando. Marina? Sim. Você tem certeza? Porque se pararmos agora, não quero parar. Ela cobriu as mãos dele com as suas, guiando-as. Nunca mais quero que você pare de me tocar. O gemido que escapou da garganta de Eduardo era puramente primitivo. Em um movimento fluido, ele a levantou, carregando-a até o quarto. Marina se agarrou a ele, sentindo a força de seus braços, o batimento acelerado de seu coração contra o peito dela. Ele a depositou gentilmente na cama, mas permaneceu de pé ao lado, como se ainda estivesse lutando uma batalha interna. Marina, faz tanto tempo desde Helena. E nunca com alguém tão... inexperiente? Pura. A palavra carregava tanto peso, tanto cuidado, que Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então me ensine. Mostre-me como é ser sua. Eduardo se sentou na beirada da cama, uma das mãos tocando delicadamente o rosto dela. Vai ser diferente do que você imagina. Não romântico como nos filmes. Não quero um filme, quero você. Pode doer no começo. Marina sorriu, lembrando da pergunta que havia feito na noite anterior. Você vai ser gentil. Não tão gentil quanto deveria, Eduardo admitiu, a voz rouca. Não quando se trata de você. Bom, ele riu, um som baixo e sensual que fez o estômago de Marina se contrair. Você vai ser minha morte, sabia? Espero que não. Tenho planos para você. Que tipo de planos? Marina se sentou,
ficando mais próxima dele. O tipo que envolve você parando de se culpar pelo passado e começando a viver o presente. Eduardo a olhou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Você realmente acredita que posso mudar? Acredito que você já mudou. Desde o momento que decidiu me proteger, você começou a se tornar o homem que sempre foi por baixo de toda essa culpa. E que homem é esse? Marina sorriu, suas mãos encontrando os botões da camisa dele. Alguém capaz de amar sem medo. Alguém que merece ser amado de volta. Os dedos dela trabalharam lentamente, abrindo cada botão com cuidado deliberado. Eduardo ficou muito quieto, apenas observando, mas ela podia sentir a tensão em seu corpo, como uma mola prestes a se soltar. Quando a camisa finalmente caiu, Marina ficou sem fôlego. Ela havia visto vislumbres dele antes, mas agora podia ver completamente o homem que havia se casado. Músculos definidos, algumas cicatrizes que contavam histórias que ela ainda não conhecia, pelos grisalhos no peito que ela queria tocar. "Posso?" perguntou, as mãos pairando sobre a pele dele. Em resposta, Eduardo cobriu as mãos dela com as suas, pressionando as palmas contra seu peito. A pele era quente e firme, e Marina podia sentir o coração dele batendo descontroladamente. "Naquela noite, eu te perguntei se iria doer." Ela disse suavemente. "Você nunca respondeu." Eduardo se inclinou, até que a testa dele tocou a dela. "Só no começo", sussurrou. "E apenas um pouco. Depois o quê? Depois vai ser tão bom que você vai entender por que os homens fazem guerras por mulheres como você." As palavras enviaram um arrepio pela espinha de Marina. "Mostre-me." Eduardo a beijou então, não com a gentileza de antes, mas com toda a paixão que havia estado reprimindo. Suas mãos exploraram cada curva, cada ângulo, como se estivesse memorizando seu corpo. Marina se perdeu nas sensações, o gosto dele, o cheiro de sua pele, o som baixo de prazer que ele fazia quando ela tocava um ponto particularmente sensível. Quando finalmente se uniram, Marina entendeu o que ele havia tentado explicar. Havia dor, sim, mas também uma completude que ela nunca imaginou ser possível. E quando Eduardo murmurou seu nome como uma oração, ela soube que havia encontrado seu lugar no mundo. "Naquela noite não perdi minha pureza", pensou enquanto se movia com ele no ritmo mais antigo do mundo. "Ganhei um amor inexplicável." Mais tarde, enquanto descansavam entrelaçados, Marina traçou círculos preguiçosos no peito de Eduardo. "O que acontece agora?" "Agora", ele disse, beijando o topo de sua cabeça, "descobrimos se somos fortes o suficiente para enfrentar o que vem a seguir." "E o que vem a seguir?" Eduardo se tensou ligeiramente. "O mundo real. Pessoas que vão querer nos separar. Perigos que vêm com ser minha esposa de verdade." Marina levantou a cabeça, olhando nos olhos dele. "Então é isso que somos agora? Marido e mulher de verdade?" "Se você quiser ser." "Eu quero." Ela não hesitou. "Quero tudo. Os perigos, os segredos, as noites sleepless worrying about you. Tudo." Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. "Então prepare-se, minha corajosa esposa, porque nossa verdadeira história está apenas começando." E do lado de fora, a tempestade que havia sido anunciada durante todo o dia finalmente chegou, o vento uivando entre as árvores como um presságio. Mas Marina não tinha medo, não mais. Ali nasceu um amor inexplicável, selvagem, perigoso, mas real. E ela estava pronta para lutar por ele. O retorno à mansão foi marcado por um silêncio tenso que contrastava drasticamente com a intimidade que haviam compartilhado na cabana. Marina observava pela janela do carro as ruas familiares se aproximando, mas tudo parecia diferente agora. Não era mais apenas a esposa de conveniência de Eduardo,
era sua mulher de verdade e carregava essa nova identidade como uma segunda pele ainda desconhecida. Eduardo dirigia com uma das mãos no volante, a outra entrelaçada com a dela. Mesmo através do toque simples, Marina podia sentir a tensão crescendo nele conforme se aproximavam da realidade que os aguardava. Os dedos dele apertavam os seus periodicamente, como se precisasse se certificar de que ela ainda estava ali. "Está nervosa?" perguntou a voz baixa, cortando o silêncio. "Um pouco", Marina admitiu. "Tudo mudou, não é? Entre nós, quero dizer." Eduardo levou a mão dela aos lábios, beijando delicadamente seus nós dos dedos. O gesto simples enviou ondas de calor subindo pelo braço dela. "Mudou, e nem todo mundo vai gostar disso." As palavras dele se mostraram proféticas assim que atravessaram o portão da propriedade. 3 carros desconhecidos estavam estacionados no pátio circular, e Marina podia ver silhuetas se movendo atrás das janelas iluminadas da mansão. "Quem são?" perguntou, mas Eduardo já estava mudando de postura, seus ombros se enrijecendo enquanto assumia a máscara de controle que ela havia aprendido a reconhecer. "Negócios", disse secamente. "Fique perto de mim, não importa o que aconteça." Eles entraram pela porta principal e Marina imediatamente sentiu os olhares. 5 homens de terno escuro estavam espalhados pela sala principal. Alguns sentados nos sofás de couro, outros encostados nas paredes. Todos pararam de conversar quando Eduardo apareceu, mas foi em Marina que a maioria dos olhares se fixou. Avaliadores, especulativos, alguns claramente hostis. "Eduardo", disse um homem mais alto, cabelos completamente brancos e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. "Que bom que voltou. Temos assuntos urgentes para discutir." "Ricardo", Eduardo respondeu, sua voz neutra, mas Marina podia sentir a tensão irradiando dele. "Não esperava vocês tão cedo." "Não podíamos esperar." O olhar de Ricardo passou por Marina, demorando-se de forma que a fez se sentir nua, especialmente depois das novidades que chegaram aos nossos ouvidos. Eduardo deu um passo à frente, posicionando-se parcialmente entre Marina e os outros homens. "Que novidades? Sobre sua lua de mel, sobre como as coisas mudaram entre vocês e sua jovem esposa." Ricardo sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Parece que o que começou como um arranjo conveniente se tornou algo mais pessoal. Marina sentiu o sangue gelar. Como eles podiam saber? Haviam sido discretos na cabana, longe de todos. "Minha vida pessoal não é assunto de vocês", Eduardo respondeu, mas Marina podia ouvir a tensão crescendo em sua voz. "Ah, mas é sim." Outro homem se levantou, mais novo, com olhos escuros que lembravam cobra. "Quando sua vida pessoal afeta nossos negócios, quando você começa a se tornar vulnerável novamente." A palavra "novamente" foi carregada de significado, e Marina entendeu imediatamente. Eles estavam falando sobre Helena, sobre como o amor de Eduardo por ela havia se tornado uma fraqueza que seus inimigos exploraram. "Cuidado, Marcelo", Eduardo disse, e havia uma perigosidade em sua voz que fez Marina arrepiar. "Você está pisando em terreno perigoso." "Não mais perigoso do que você está pisando", Marcelo replicou. "Você acha que ninguém ia notar? A forma como olha para ela agora, a forma como a protege, é exatamente igual ao que aconteceu com Helena e todos sabemos como isso terminou." Marina viu Eduardo se enrijecer completamente, as mãos se fechando em punhos. "Não ouse pronunciar o nome dela." "Por quê? Porque ainda dói? Porque você ainda se culpa por não ter conseguido salvá-la?" Ricardo se aproximou, predatório. "E agora quer repetir o mesmo erro com esta garota?" "Chega." A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina. "Marina, vá para seu quarto." "Não!" A palavra saiu antes que Marina pudesse se conter.
Todos os olhares se voltaram para ela, mas ela manteve o queixo erguido. Não vou me esconder. Se vocês querem falar sobre mim, eu fico. Eduardo se virou, surpreso e claramente descontente. Marina. Não, Eduardo. Você disse que eu era sua esposa de verdade agora. Então, me trate como tal. Ela deu um passo à frente, colocando-se ao lado dele em vez de atrás. Se há perigos, eu preciso saber quais são. Ricardo riu, um som frio e calculista. A garota tem coragem. Vou dar-lhe isso. Coragem ou estupidez, murmurou outro homem. Ambos, talvez, Marina respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Mas pelo menos eu não me escondo atrás de ameaças veladas. O silêncio que se seguiu era tenso o suficiente para cortar com faca. Marina podia sentir Eduardo ao seu lado. Rádia tinha uma mistura de orgulho e terror por sua coragem. Interessante, Ricardo disse finalmente. Ela tem fogo, diferente de Helena, que era toda gelo e elegância. Pare de compará-las, Eduardo rosnou. Mas as comparações são inevitáveis, não são? Marcelo se aproximou mais. Outra mulher jovem e bonita, outro ponto fraco para ser explorado. Nossos inimigos já estão falando, Eduardo. Já estão planejando. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Que inimigos! Os mesmos que mataram Helena. Ricardo respondeu brutalmente. Os Santoro não perdoam, e eles têm uma memória muito longa. Eduardo se virou para Ricardo com uma fúria que Marina nunca havia visto antes. Se você trouxe essa informação aqui para amedrontá-la, trouxe para lembrá-lo da realidade. Ricardo não recuou. Você pode brincar de felizes para sempre quanto quiser, mas isso não muda os fatos. Ela é um alvo agora, e nós não podemos nos dar ao luxo de perder você por causa de mais uma obsessão romântica. Diante de todos, ele me ergueu quando queriam me destruir, Marina pensou, observando Eduardo se posicionar completamente entre ela e os outros homens. Saiam, Eduardo disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. Todos, agora. Eduardo, Ricardo começou. Saiam! O rugido ecoou pela mansão, e Marina viu alguns dos homens recuarem instintivamente. Ricardo estudou Eduardo por um longo momento, então assentiu lentamente. Como quiser, mas pense no que dissemos. Pense se ela vale a pena colocar todos nós em risco novamente. Um por um, os homens saíram, até que apenas Eduardo e Marina permaneceram na sala. O silêncio era opressivo, carregado de tudo o que havia sido dito e tudo que ainda precisava ser processado. Eduardo se virou para ela, e Marina viu que ele estava tremendo ligeiramente. Você não deveria ter ficado, não deveria ter se exposto assim. E você não deveria carregar tudo isso sozinho. Marina, você não entende. Ele passou as mãos pelos cabelos frustradamente. O que Ricardo disse sobre os Santoro é verdade. Eles mataram Helena para me atingir. E agora eles vão tentar fazer o mesmo comigo. Marina completou a frase que ele não conseguia pronunciar. Eduardo assentiu, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Eu deveria deixá-la ir, anular o casamento, enviá-la para longe, onde estaria segura. Mas não vai fazer isso. Não. A admissão saiu como uma confissão dolorosa. Não consigo. Sou egoísta demais. Depois do que aconteceu entre nós na cabana... Marina se aproximou, tocando o rosto dele. Eduardo, olhe para mim. Relutantemente ele obedeceu. Eu escolho ficar, sabendo dos riscos, sabendo dos perigos. Eu escolho você. Por quê? A pergunta saiu quebrada, vulnerável. Porque você vale a pena lutar. Porque o que temos vale a pena proteger. Ela se aproximou mais, até que seus corpos se tocaram. E porque eu prefiro um dia sendo realmente sua mulher do que uma vida inteira sendo apenas mais uma pessoa que você protege à distância.
Eduardo fechou os olhos, apoiando a testa na dela. Eles vão vir atrás de você, Marina. E da próxima vez que tentarem me atingir através de alguém que amo, você vai estar pronto. Nós vamos estar prontos. Como pode ter tanta certeza? Marina sorriu, lembrando das palavras de Ricardo sobre ela ter fogo. Porque desta vez você não está sozinho. E porque eu não sou Helena, não vou sair correndo no meio de uma briga. Eduardo abriu os olhos, estudando o rosto dela. Você realmente pretende ficar? Mesmo sabendo que sua vida nunca mais será normal? Que sempre haverá pessoas querendo nos separar? Especialmente por isso. Marina se ergueu nas pontas dos pés, beijando-o suavemente. Porque alguém precisa lutar por você, Eduardo Mendes. E acontece que essa pessoa sou eu. Quando se separaram, Marina viu algo mudando nos olhos de Eduardo, uma determinação que ela não havia visto antes. Então, vamos lutar. Mas do meu jeito, com as minhas regras. Que regras? Eduardo sorriu e havia algo perigoso na expressão. Primeiro você vai aprender a se defender. Aulas de tiro, autodefesa, tudo. Segundo, você nunca sai sozinha. E terceiro, eu vou lembrar a todos, aliados e inimigos, porque é uma má ideia mexer comigo. E uma ideia ainda pior mexer com minha esposa. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de antecipação. Havia algo eletrizante na promessa de Eduardo, na forma como ele falou minha esposa como uma declaração de guerra. E se isso não for suficiente? Perguntou. Eduardo a puxou para mais perto e ela podia sentir a intensidade radiando dele como calor. Então eu farei o que deveria ter feito há 2 anos. Vou acabar com a família Santoro de uma vez por todas. As palavras deveriam tê-la assustado. Em vez disso, Marina sentiu uma estranha sensação de segurança. Este era o homem que havia se casado. Perigoso, protetor, capaz de violência quando necessário. E ele era dela. Quando começamos? Perguntou surpreendendo-o. Amanhã, mas esta noite... Eduardo a ergueu nos braços, carregando-a em direção às escadas. Esta noite eu vou lembrá-la porque vale a pena correr todos esses riscos. Marina riu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Promessa? Garantia. Enquanto Eduardo a levava para o quarto, Marina não podia deixar de sorrir. Havia perigo no horizonte, ameaças que ainda não compreendia completamente. Mas também havia amor. Selvagem, intenso e inquestionável. E por isso, ela estava disposta a lutar. 3 semanas haviam se passado desde o confronto na mansão, e Marina sentia como se tivesse vivido uma vida inteira em cada uma delas. As manhãs começavam cedo com treinamento físico. Eduardo havia contratado os melhores instrutores, transformando parte da garagem em um verdadeiro centro de treinamento. Seus músculos doíam constantemente, mas havia uma satisfação estranha em sentir seu corpo se fortalecendo, em saber que não seria mais apenas uma vítima indefesa. As tardes eram dedicadas às aulas de tiro. Marina descobriu ter uma mira natural que surpreendeu até mesmo Eduardo, que observava cada sessão com uma mistura de orgulho e preocupação. Havia algo perturbador na facilidade com que ela havia se adaptado àquela nova realidade, como se a violência potencial fosse apenas mais uma habilidade a ser dominada. Mas eram as manhãs que começavam a preocupá-la. Marina estava no banheiro da suíte principal. Ela havia se mudado para o quarto de Eduardo após a primeira noite de volta da cabana, observando seu reflexo no espelho enquanto escovava os dentes. Foi então que a náusea a atingiu como uma onda, tão súbita e intensa que ela teve que se agarrar na pia para não cair. Correu para o vaso sanitário, vomitando violentamente. O gosto amargo na boca era familiar. Havia acontecido 3 manhãs consecutivas, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma intensidade.
Marina! A voz preocupada de Eduardo veio do quarto. Está tudo bem? Só um pouco enjoada, ela respondeu, tentando soar casual enquanto limpava o rosto com uma toalha fria. Deve ser algo que comi ontem. Mas não era algo que havia comido, e ela sabia disso. O conhecimento estava ali, no fundo de sua mente, como uma semente plantada, esperando para germinar. 3 manhãs seguidas de enjoo, seios ligeiramente doloridos, um cansaço que o treinamento físico não explicava completamente. Dentro de mim, batia mais do que um coração, batia um futuro. O pensamento veio com tanta clareza que Marina teve que se sentar na beirada da banheira. Grávida. Era possível? Eles haviam sido cuidadosos, na maioria das vezes. Mas naquela primeira noite na cabana, quando a paixão havia consumido toda a cautela, quando ela havia se entregado completamente a ele, Marina. Eduardo apareceu na porta do banheiro, já vestido para mais um dia de negócios. Usava um terno cinza escuro que realçava a cor âmbar de seus olhos, mas havia tensão em suas feições. Sempre havia tensão agora, desde que os aliados dele haviam deixado claro que consideravam Marina uma fraqueza perigosa. Estou bem, ela disse rapidamente, mas Eduardo já estava se ajoelhando ao lado dela, uma das mãos tocando sua testa em busca de febre. Você está pálida, e isso é a 3ª manhã que ouço você vomitando. Marina sentiu o coração disparar. Eduardo era observador demais, cuidadoso demais com ela. É só estresse, todo esse treinamento, as mudanças. Talvez devêssemos chamar um médico. Não! A resposta saiu alta demais, desesperada demais. Eduardo franziu as sobrancelhas e ela viu a suspeita crescendo em seus olhos. Marina, o que está escondendo de mim? Por um momento, ela considerou contar. Dividir a suspeita, a esperança aterrorizante que estava crescendo em seu peito. Mas então, lembrou das palavras de Ricardo. Ela é um alvo agora. Se ela estivesse grávida, se houvesse uma criança... Nada, mentiu, forçando um sorriso. Só estou cansada. Prometo que, se não melhorar, vou ao médico. Eduardo a estudou por um longo momento, claramente não convencido. Mas antes que pudesse pressionar mais, o telefone dele tocou. A expressão dele endureceu quando viu quem estava ligando. Preciso atender, disse, mas havia relutância em sua voz. Você tem certeza de que está bem? Tenho. Vá. Eduardo hesitou mais um momento, então se inclinou para beijar sua testa. Te amo, murmurou contra sua pele, e as palavras enviaram uma onda de calor através do corpo dela. Também te amo, Almoa. Depois que ele saiu, Marina permaneceu sentada no banheiro por um longo tempo, uma das mãos instintivamente cobrindo o ventre ainda plano. Se suas suspeitas estivessem corretas, Deus, como Eduardo reagiria? Ele já havia perdido tanto, carregava tanta culpa. Um bebê seria uma bênção ou apenas mais uma fonte de vulnerabilidade para ele proteger? O som da porta da frente se fechando atirou de seus pensamentos. Eduardo havia saído para mais um dia navegando no mundo perigoso que ela ainda não compreendia completamente. Ela sabia que ele tentava protegê-la dos detalhes mais sombrios, mas sentia a tensão crescendo nele a cada dia que passava. Marina se vestiu rapidamente e desceu para a cozinha, onde encontrou Isabel, a governanta, preparando o café da manhã. A mulher mais velha havia sido inicialmente fria com ela, claramente leal à memória de Helena. Mas nas últimas semanas havia começado a se aquecer. Bom dia, senhora Mendes, Isabel disse, colocando uma xícara de café fumegante na frente dela. O cheiro do café, normalmente delicioso, fez o estômago de Marina revirar novamente. Ela empurrou a xícara para longe, tentando não fazer careta. Não está com fome esta manhã? Isabel perguntou, notando que Marina havia apenas bicado o pão tostado. Não muito.
Marina tentou beber um gole de suco de laranja que pelo menos não provocava náusea. Isabel a observou com olhos conhecedores. A mulher havia trabalhado para Eduardo por mais de 10 anos. Havia cuidado de Helena durante todo o casamento deles. Se alguém reconheceria os sinais... Senhora, Isabel disse lentamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Marina assentiu, embora seu estômago se contraísse de ansiedade. A senhora está... esperando? A pergunta direta fez Marina engasgar com o suco. Por que pergunta isso? Isabel sorriu gentilmente, porque já via esses sinais antes, com a senhora Helena, nos primeiros meses. Marina sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Helena estava grávida? Por pouco tempo. Ela perdeu o bebê no 3º mês. Isabel parou, vendo a expressão de choque no rosto de Marina. O senhor Eduardo nunca contou? Não. Marina mal conseguia falar. Ele nunca mencionou. Foi devastador para ambos, especialmente porque eles haviam tentado por tanto tempo. Isabel se sentou ao lado de Marina. É por isso que ele ficou ainda mais protetor com ela depois disso. E porque a morte dela o destruiu tanto. Ele sentia que havia falhado em proteger tanto ela quanto o bebê que perderam. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mais uma camada de dor que Eduardo carregava. Mais uma perda que ele nunca havia compartilhado com ela. Como ela poderia contar sobre sua suspeita, sabendo disso? Como poderia arriscar despertar todas aquelas memórias dolorosas? Senhora, Isabel disse gentilmente, se a senhora estiver grávida, precisa contar para ele. Não importa quão difícil seja. E se ele não quiser, e se trouxer de volta muitas memórias ruins? Ou, Isabel disse com um sorriso triste, pode ser exatamente o que ele precisa para finalmente se perdoar. O resto do dia passou em um borrão. Marina tentou manter sua rotina normal, mas sua mente estava constantemente voltando para a conversa com Isabel, para a revelação sobre Helena e o bebê perdido. Cada vez que tocava o ventre, sentia uma mistura de esperança e terror. Por volta das 3 da tarde, não aguentou mais. Precisava saber com certeza. Pegou as chaves do carro. Eduardo havia insistido que ela aprendesse a dirigir, parte de sua nova independência, e foi até a farmácia mais próxima. O teste de gravidez parecia queimar em suas mãos enquanto ela pagava, o olhar curioso do farmacêutico fazendo-a corar. De volta à mansão, trancou-se no banheiro da suíte de hóspedes no 2º andar, longe de qualquer chance de Eduardo chegar em casa e a encontrar. Seguiu as instruções com mãos tremendo, então se sentou para esperar. 3 minutos. Os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando finalmente olhou para o teste, o resultado era inequívoco. 2 linhas rosa claras, mas definitivas. Positivo. Marina se deixou escorregar pela parede do banheiro até o chão, segurando o teste com mãos trêmulas. Grávida. Ela estava grávida de Eduardo. Dentro de seu ventre crescia um bebê, filho do homem que amava, mas também um alvo potencial para inimigos que ela ainda não conhecia completamente. Chorou então, lágrimas que eram uma mistura de alegria e terror absoluto. Sempre havia sonhado em ser mãe, mas não assim, não em meio a ameaças e perigos, não quando sabia que sua gravidez poderia ser vista como mais uma arma para ser usada contra Eduardo. O som da porta da frente se abrindo a fez secar as lágrimas rapidamente. Eduardo estava em casa mais cedo do que o normal. Escondeu o teste no fundo da gaveta do banheiro e desceu, tentando compor uma expressão normal. Eduardo estava na sala, ainda de terno, mas havia algo diferente em sua postura. Tensão sim, mas também uma energia inquieta que ela não reconhecia. Como foi seu dia? Perguntou, aproximando-se para beijá-lo. Eduardo a beijou, mas ela sentiu a distração nele. Complicado. E o seu? Ainda enjoada. Um pouco melhor, mentiu.
Eduardo, está tudo bem? Você parece preocupado. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Tivemos notícias hoje. Os Santoro estão se movendo. Marina sentiu o sangue gelar. Que tipo de movimento? Estão fazendo perguntas sobre você, sobre nós. E Eduardo hesitou, claramente relutante em continuar. E o quê? E há rumores de que sabem sobre a mudança em nosso relacionamento, que sabem que você se tornou mais do que apenas uma esposa de conveniência. Marina pensou no bebê crescendo dentro dela e sentiu uma proteção feroz surgindo. O que isso significa para nós? Eduardo a puxou para mais perto, abraçando-a com força. Significa que precisamos ser ainda mais cuidadosos. Significa que... Ele parou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais de pronunciar. Significa o quê? Significa que talvez eu devesse mandá-la embora. Para longe. Onde você estaria segura? Não. A resposta saiu instantânea e feroz. Já discutimos isso. Eu não vou embora. Marina, você não entende. Se eles descobrirem quanto você significa para mim, então vamos garantir que não descubram. Marina se afastou, olhando diretamente nos olhos dele. Ou melhor ainda, vamos garantir que não tenham oportunidade de fazer nada a respeito. Eduardo sorriu, mas havia tristeza na expressão. Minha corajosa esposa, às vezes esqueço o quanto você mudou desde que nos casamos. Se ele soubesse o quanto mais ela estava prestes a mudar, Marina pensou. Se soubesse sobre o bebê... Mas não podia contar. Não ainda. Não quando ele já estava carregando tanto peso, tanta preocupação com sua segurança. A notícia de uma gravidez poderia ser o estopim que o faria tomar uma decisão drástica para protegê-la. Então, guardou o segredo, mesmo que isso significasse carregar sozinha tanto o terror quanto a alegria. Por enquanto, o futuro que crescia dentro dela seria seu segredo. Mas segredos, Marina estava aprendendo, têm vida própria, e este era grande demais para ficar escondido por muito tempo. A semana seguinte passou como uma névoa de ansiedade mal disfarçada. Marina acordava todas as manhãs com a mesma mistura de enjoo e esperança, tocando secretamente o ventre que ainda não mostrava sinais externos da vida crescendo dentro dele. Eduardo, por sua vez, parecia cada vez mais tenso, chegando em casa mais tarde e partindo mais cedo, sempre com aquela expressão sombria que ela havia aprendido a temer. Foi numa quinta-feira que tudo desmoronou. Marina estava na biblioteca, fingindo ler um romance enquanto, na verdade, calculava mentalmente quantas semanas de gravidez poderia ter, quando ouviu vozes alteradas vindo do escritório de Eduardo. Ele havia chegado em casa apenas alguns minutos antes, acompanhado por Ricardo e 2 outros homens que ela não reconhecia. Não podemos mais ignorar isso, Eduardo. A voz de Ricardo atravessava a porta de madeira maciça. Eles têm fotos dela saindo de uma clínica médica. Marina sentiu o sangue gelar. Clínica médica? Mas ela não a via, então lembrou. 3 dias atrás, depois de um enjoo particularmente forte, havia ido discretamente a um laboratório para fazer exames de sangue. Queria confirmar oficialmente a gravidez antes de contar para Eduardo. Queria ter certeza absoluta. Que tipo de clínica? A voz de Eduardo estava perigosamente baixa. Ginecológica. E com o histórico de enjoos matinais que nossa fonte na mansão relatou... Isabel. Marina sentiu uma punhalada de traição. A governanta havia contado aos homens de Eduardo sobre suas manhãs difíceis. Vocês estão especulando, Eduardo disse, mas Marina podia ouvir a tensão crescente. Estamos sendo realistas. E se ela estiver grávida? Você sabe o que aconteceu da última vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Marina pressionou o ouvido contra a porta, o coração batendo tão forte que temia que eles pudessem ouvir. Helena perdeu o bebê por causa do estresse. A voz de Eduardo saiu quebrada. Por causa das ameaças constantes, do medo. E você quer repetir isso? Quer colocar Marina e uma criança inocente na mesma situação? Marina fechou os olhos, uma das mãos indo instintivamente ao ventre. Então era verdade. Helena havia perdido um bebê por causa da vida perigosa que levavam. E agora ela estava na mesma posição, carregando o filho de um homem cujos inimigos não hesitariam em usar uma criança como arma. Temos que ter certeza, disse outro homem. Se ela estiver grávida, você sabe o que precisa fazer. E o que é isso exatamente? Eduardo perguntou, embora sua voz sugerisse que ele já sabia a resposta. Mandá-la embora, para longe, pelo menos até a situação com o Santoro se resolver. Ela não vai aceitar. Então você não dá escolha para ela. Marina ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente voltou para a poltrona, fingindo ler. Quando Eduardo apareceu na biblioteca alguns minutos depois, ela conseguiu sorrir para ele, escondendo o turbilhão de emoções que a conversa havia despertado. Como foi seu dia? Perguntou, marcando a página do livro, que não havia lido uma palavra sequer. Eduardo se aproximou, mas havia algo diferente em seus movimentos, uma rigidez que ela não havia visto antes. Marina, precisamos conversar. O tom dele fez o estômago dela se contrair. Sobre o quê? Sobre você, sobre sua saúde. Ele se sentou na poltrona ao lado dela, mas não a tocou. Outro sinal alarmante. Isabel me contou que você tem passado mal todas as manhãs, e hoje soube que você foi a uma clínica médica. Marina sentiu como se tivesse sido pega em flagrante. Eu queria ter certeza antes de contar para você. Certeza do quê? O momento havia chegado. Não havia mais como adiar, mais como esconder. Marina respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que mudariam tudo entre eles. Estou grávida, Eduardo. O silêncio que se seguiu parecia se estender para sempre. Eduardo ficou completamente imóvel, o rosto uma máscara de choque que lentamente se transformou em algo mais complexo. Uma mistura de alegria, terror e desespero que partiu o coração de Marina. Quantas semanas? Perguntou finalmente a voz rouca. Cerca de 6, eu acho. A última menstruação foi antes da cabana. Ele completou calculando rapidamente. Nossa primeira noite juntos. Sim. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Marina podia ver a tensão em cada linha de seu corpo, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente quando ele as passou pelos cabelos. Eduardo, ela chamou suavemente. Diga alguma coisa. Quando ele se virou, havia lágrimas em seus olhos. Não era só meu passado que me assombrava, disse, ecoando palavras que havia pronunciado na cabana. Era o medo de me apaixonar de novo. Porque se eu me permitir sentir por você o que senti por Helena, e se eu te perder também, você não vai me perder. Marina disse, se levantando e caminhando até ele. Nem a mim, nem ao bebê. Como pode ter tanta certeza? Eduardo tocou o rosto dela, os dedos traçando suas bochechas com uma delicadeza que contrastava com a agonia em seus olhos. Helena estava grávida quando morreu, Marina. 3 meses. Ela tinha perdido um bebê antes, e quando finalmente conseguimos, quando pensamos que desta vez seria diferente, ela morreu no acidente. Marina completou a frase que ele não conseguia pronunciar. Ela morreu porque eu não consegui protegê-la, porque meus inimigos sabiam que uma mulher grávida seria minha maior fraqueza. Eduardo fechou os olhos, a dor antiga tão visível quanto uma ferida aberta. E agora está acontecendo de novo. Os Santoro já sabem, Marina. Eles já estão planejando. Marina sentiu medo percorrer sua espinha, mas também uma determinação feroz. Então o que fazemos?
Eu sei o que tenho que fazer. Eduardo abriu os olhos e Marina viu uma resolução terrível ali. Vou mandá-la embora, esta noite, para um lugar seguro, longe de tudo isso. Não. A resposta saiu automática, feroz. Não vou embora. Marina, não é uma escolha. É a única forma de mantê-la viva, de manter nosso filho vivo. Nosso filho. Ela tocou o ventre, olhando diretamente nos olhos dele. Você quer este bebê? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Sim, Deus, sim, mais do que pensei que fosse possível querer algo novamente. Então lute por ele, por nós. Não nos mande embora para enfrentar seus demônios sozinho. Eduardo balançou a cabeça. Você não entende. Se ficarem aqui... Se formos embora, você vai fazer o quê? Viver com mais culpa? Carregar mais remorso? E se algo acontecer com você enquanto estivermos longe? Marina deu um passo mais perto. Prefiro estar aqui, ao seu lado, enfrentando os perigos juntos, do que em segurança, mas sozinha, sabendo que você pode estar morrendo. Marina, não era só medo que você sentia. Ela interrompeu, lembrando as palavras que havia ouvido através da porta. Era medo de perder de novo. Mas me mandar embora é perder de qualquer forma. É desistir antes mesmo de lutar. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, claramente travando uma batalha interna. Marina podia ver a guerra entre seu instinto protetor e seu coração, entre o trauma do passado e a esperança do futuro. Os homens que estavam aqui hoje, disse finalmente, eles têm razão sobre uma coisa. Vocês dois são alvos agora, e eu não sei se sou forte o suficiente para protegê-los. Então não faça isso sozinho. Marina tocou o peito dele, sentindo o coração acelerado sob sua palma. Confie em mim, confie em nós, deixe-me ajudar. De como? Primeiro, parando de tentar me proteger de tudo. Eu preciso saber exatamente o que estamos enfrentando. Segundo, me ensinando a ser ainda mais forte. E terceiro... Marina sorriu, apesar do medo que sentia. Terceiro, você precisa acreditar que desta vez pode ser diferente, que podemos vencer. Eduardo a estudou por um longo momento como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Você mudou, disse finalmente. Nós dois mudamos. A pergunta é, vamos deixar o medo nos separar ou vamos usar esse amor para nos tornar mais fortes? Por resposta, Eduardo a puxou para seus braços, beijando-a com uma desesperança que falava de todas as perdas passadas e todos os medos futuros. Quando se separaram, havia uma nova determinação em seus olhos. Se vamos fazer isso, disse, fazemos do meu jeito. Regras rígidas, proteção constante, e ao primeiro sinal de perigo real... Conversamos sobre isso juntos, Marina completou. Como marido e mulher, como pais, Eduardo colocou uma das mãos sobre o ventre dela e Marina cobriu a mão dele com as suas. Um bebê, murmurou ele, como se ainda estivesse processando a realidade. Nosso bebê. Não era apenas minha vida que estava em risco agora, Eduardo disse, mais para si mesmo do que para ela. Era nosso futuro, nossa família. Marina assentiu, sabendo que a jornada à frente seria a mais perigosa que já enfrentaram, mas também sabia que não estavam mais sozinhos. Tinham um ao outro, e tinham uma razão maior para lutar. O bebê crescendo dentro dela seria tanto sua maior vulnerabilidade quanto sua maior força. 6 meses depois, Marina estava diante do espelho do quarto, uma das mãos descansando sobre o ventre arredondado que agora não podia mais ser escondido. O vestido azul marinho que usava havia sido especialmente desenhado para disfarçar sua gravidez em eventos públicos, mas ali, na privacidade de seu quarto, ela deixava a barriga livre, maravilhando-se com a vida que crescia dentro dela. O bebê havia se mexido a manhã toda, pequenos socos e chutes que a faziam sorrir, mesmo nos momentos mais tensos.
Eduardo ficava fascinado sempre que sentia o bebê se mover, suas mãos grandes e calejadas se tornando infinitamente gentis quando tocavam sua pele. Está quase na hora, Eduardo disse aparecendo atrás dela no espelho. Usava um smoking impecável. Hoje era a noite do evento de caridade que ele organizava anualmente, uma fachada perfeita para seus negócios menos legítimos, mas também uma tradição que não podia quebrar sem levantar suspeitas. Tenho que ir mesmo? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Nas últimas semanas, Eduardo havia se tornado ainda mais protetor, mas paradoxalmente insistia que ela mantivesse as aparências normais. Esconder-se seria admitir fraqueza, e fraqueza convidava a ataques. Você sabe que sim. Eduardo se aproximou, suas mãos encontrando naturalmente a curva de sua barriga. Como nosso pequeno guerreiro está se comportando hoje? Inquieto, acho que sabe que será uma noite importante. Marina se inclinou contra o peito dele, sentindo o familiar conforto de sua solidez. Eduardo, tenho um pressentimento sobre hoje. Que tipo de pressentimento? Marina hesitou. Como explicar a sensação de que algo estava prestes a mudar drasticamente? A tensão que havia crescido nas últimas semanas, as conversas sussurradas que Eduardo cortava quando ela se aproximava, os olhares preocupados dos guarda-costas que agora a seguiam constantemente, como se fosse o fim de alguma coisa, ou o começo. Eduardo ficou quieto por um momento, e ela sentiu a tensão crescendo nele. Marina, se algo acontecer hoje, o que poderia acontecer? Ela se virou em seus braços, estudando o rosto dele. Eduardo, você está escondendo algo de mim. Por um momento, ele pareceu prestes a falar. Então, balançou a cabeça. É só paranoia minha. Ignore. Mas Marina não conseguia ignorar. Não quando via a forma como as mãos dele tremiam ligeiramente quando a tocavam, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. A descida até o salão principal foi silenciosa. A mansão havia sido transformada para a ocasião. Flores brancas em todos os cantos, mesas elegantemente postas, uma pequena orquestra tocando música clássica suave. Os convidados já estavam chegando, uma mistura cuidadosamente orquestrada de figuras respeitáveis da sociedade e aliados menos óbvios de Eduardo. Lembre-se, Eduardo murmurou em seu ouvido enquanto desciam a escadaria principal. Se alguém perguntar sobre a gravidez, eu digo que estamos esperando para o final do ano, mas não entramos em detalhes. Marina havia memorizado a história de cobertura semanas atrás. E se alguém parecer suspeito, você me procura imediatamente. Marina assentiu, mas parte dela se perguntava se Eduardo não estava sendo excessivamente cauteloso. Havia tantos guarda-costas disfarçados espalhados pela mansão que seria impossível para qualquer inimigo se aproximar dela sem ser notado. As primeiras horas do evento passaram sem incidentes. Marina circulou pelo salão, no braço de Eduardo, sorrindo para rostos conhecidos, fazendo conversa educada sobre a caridade beneficiada neste ano. Sua gravidez atraía os comentários usuais. Parabéns, perguntas sobre nomes de bebê, previsões sobre se seria menino ou menina. Foi quando estava conversando com a esposa de um juiz próximo ao buffet que aconteceu. A primeira coisa que Marina notou foi a música parando abruptamente. Depois, um silêncio estranho descendo sobre o salão. Ela se virou e viu Eduardo parado perto da entrada principal, seu rosto uma máscara de raiva gelada que ela raramente havia visto. Um homem havia entrado. Alto, cabelos escuros puxados para trás, terno caro, mas com algo predatório em sua postura. Ele não havia sido convidado. Isso era óbvio pela forma como todos os guarda-costas de Eduardo haviam se posicionado discretamente. Desculpe-me, Marina murmurou para a mulher ao seu lado e começou a caminhar em direção a Eduardo. Mas antes que pudesse chegar até ele, sentiu uma mão firme em seu braço. Senhora Mendes,
Uma voz suave disse atrás dela. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Marina se virou e encontrou outro desconhecido, mais velho, com olhos cinzentos que pareciam ver através dela. Havia algo familiar nele, como se ela já tivesse visto seu rosto em algum lugar. Desculpe, não nos conhecemos, disse, tentando soar educada enquanto procurava por Eduardo com o olhar. Marco Santoro, o homem disse, e Marina sentiu o sangue gelar. E você deve ser a nova senhora Mendes. Parabéns pela gravidez, a propósito. Espero que seja mais duradoura que a anterior. O veneno nas palavras dele era inconfundível. Marina sentiu uma proteção feroz surgindo, uma das mãos indo instintivamente para a barriga. Com licença. Mas quando tentou se afastar, ele apertou o aperto em seu braço, não forte o suficiente para machucar, mas o suficiente para deixar claro que não era um pedido. Não tão rápido. Temos muito a conversar, você e eu. Marina! A voz de Eduardo cortou o salão como uma lâmina. Ele estava se movendo em direção a eles, mas Marina podia ver que outros homens haviam se posicionado estrategicamente entre eles, impedindo-o de se aproximar rapidamente. Ah, seu marido está preocupado. Marco sorriu, mas não havia calor na expressão. Como é tocante, exatamente como ele era com Helena. Não ouse pronunciar o nome dela, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a ferocidade em sua voz. Por quê? Porque ainda dói. Porque Eduardo ainda acorda gritando o nome dela? Marco se inclinou mais perto. Deixe-me contar um segredo sobre a morte de Helena, querida. Não foi um acidente. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você quer dizer? Quero dizer que nós a matamos, deliberadamente, para ensinar seu marido uma lição sobre mexer com os negócios errados. Os olhos dele brilharam com satisfação cruel. E agora parece que ele precisa aprender a lição de novo. A sala começou a girar ao redor de Marina. Helena havia sido assassinada. Não havia sido um acidente, mas um homicídio planejado. E agora... Não se preocupe, Marco continuou. Não vamos matá-la. Ainda não. Primeiro, vamos deixar você ter o bebê. Depois, bem, acidentes podem acontecer com qualquer um. Eduardo! Marina tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Ele não pode ouvi-la daqui, Marco disse. E mesmo que pudesse, não há nada que ele possa fazer. Você vê, querida, você já está morta. Só ainda não sabe disso. Foi então que Marina sentiu uma dor aguda e familiar no baixo do ventre. Não, pensou desesperadamente. Não agora. Não aqui. Ah! Marco disse, notando sua expressão de pânico. Parece que o estresse está afetando o bebê. Que pena, exatamente como aconteceu com Helena. A dor veio novamente, mais forte desta vez, e Marina sentiu algo quente escorrendo por suas pernas. Sangue. Ela estava sangrando. Eduardo! Desta vez seu grito cortou o salão, pânico puro em sua voz. Eduardo se virou na direção dela e Marina viu o exato momento em que ele percebeu o que estava acontecendo. O rosto dele se tornou uma máscara de horror absoluto quando viu o sangue começando a manchar seu vestido. Marina! Ele começou a correr na direção dela, mas os homens que haviam se posicionado estrategicamente agora se moveram para bloqueá-lo abertamente. Marina sentiu as pernas falharem e começou a desabar. Marco a segurou, mas não por gentileza, para prolongar seu sofrimento, para garantir que Eduardo visse cada segundo de sua agonia. Igual a Helena, Marco murmurou em seu ouvido. Exatamente igual. A dor era avassaladora agora, ondas de agonia que pareciam rasgar seu ventre. Marina podia ouvir Eduardo gritando seu nome. Podia ouvir o som de luta enquanto ele tentava chegar até ela, mas tudo parecia estar acontecendo muito longe. Por favor, ela sussurrou, uma das mãos protetivamente sobre a barriga. Por favor, não o bebê.
Mas quando olhou para baixo e viu a quantidade de sangue, soube que era tarde demais. Estava perdendo o bebê, exatamente como Helena havia perdido. Eduardo, ela murmurou, e então tudo escureceu. A última coisa que ouviu foi o rugido animal de Eduardo, um som de dor e raiva tão primitivo que pareceu abalar as fundações da mansão. Quando Marina acordou no hospital 3 dias depois, a primeira coisa que viu foi Eduardo sentado ao lado de sua cama. Ele parecia ter envelhecido 10 anos, com olheiras profundas e barba por fazer. "O bebê?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta pela expressão dele. Eduardo fechou os olhos e ela viu uma lágrima escorrer por seu rosto. "Eu sinto muito, Marina. Eu sinto tanto." A dor que se seguiu não era física, era algo muito mais profundo, uma laceração na alma que Marina não tinha certeza de que jamais cicatrizaria. "Naquela noite," ela sussurrou, "eu te perguntei se iria doer. Você disse que só um pouco." Eduardo pegou a mão dela, apertando como se ela fosse sua única conexão com a sanidade. "Hoje sei que a única dor verdadeira seria viver sem você," disse, ecoando as palavras que havia pronunciado tanto tempo atrás. "Mas perdemos nosso bebê. Perdemos nosso primeiro bebê," Eduardo corrigiu suavemente. "Mas não perdemos um ao outro. E enquanto estivermos juntos, há esperança." Marina olhou nos olhos dele e viu não apenas a dor da perda, mas também uma determinação férrea que não havia visto antes. "O que aconteceu com Marco Santoro?" Eduardo sorriu, mas havia algo terrível na expressão. "Digamos que ele não vai ameaçar mais nenhuma família." Marina assentiu, sabendo que não queria detalhes. Algumas coisas eram melhor deixadas não ditas. "E agora?" perguntou. "Agora recomeçamos. Mais fortes, mais cuidadosos, e quando estivermos prontos..." Eduardo se inclinou, beijando delicadamente sua testa. "Quando estivermos prontos, tentamos de novo." Marina fechou os olhos, deixando a esperança crescer lentamente em seu peito machucado. Haviam perdido uma batalha, mas não a guerra, e enquanto tivessem um ao outro, tudo era possível. O amor deles havia nascido de uma pergunta sussurrada numa noite de medo. Agora renasceria da força de enfrentar a perda juntos.